Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma live. Você que está aí no Instagram, seja muito bem-vindo, continue com a gente porque aqui a gente fala de saúde emocional. Que alegria receber você, fala pra mim de qual lugar do país você me assiste nessa noite. Um grande abraço para você aí do Mato Grosso do Sul, grande abraço para você aí também do Rio Grande do Sul, tchê! E aí, nevou no Rio Grande do Sul, hein? Muito frio por aí. Grande abraço para você aí de Alagoas. Abraço para você aí de São Paulo. Abraço para você aí também do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo. Grande abraço. Coloca para mim de qual lugar do país você me assiste nessa noite. Vem chegando para cá nessa live mais uma vez. Tivemos um probleminha técnico, mas enfim conseguimos entrar. Vai lá convidando o povo, eu também estou convidando o povo para vir para cá. Você vai convidando os teus amigos, você do Instagram, marca aí pelo menos 5, 10, quantos você achar que deve chamar. Vai chamando o povo para vir para cá, para mais uma live. Essa live promete, essa live é uma live especial, onde a gente vai conversar sobre um assunto muito, mas muito importante. Vai convidando o povo para vir para cá. Olha aí, eu já convidei vários aqui também. Um grande abraço aí para o Espírito Santo. Grande abraço aí também para onde? Paraná. Povo do Paraná, sejam todos muito bem-vindos. Minas Gerais, seja bem-vindo também você de Minas Gerais. Grande abraço para você do YouTube, você também do Instagram, você também aí do Facebook. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Olá, aqui é o Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim. Começando uma vida de cada vez, e um dia eu comecei com a minha. Você que está aí no Facebook já vai compartilhando essa live. Você que está aí no Instagram, vai marcando os seus amigos, coloque para mim se você já fez, já convidou aí pelo menos 5 amigos. Você do YouTube também vai compartilhando a live e vai curtindo aí também. E é muito bom recebê-los aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema incrível que é não consigo me perdoar. E é incrível isso, né? Porque tem muita gente que passa por uma série de problemas, porque às vezes é mais fácil perdoar os outros, mas nos perdoar às vezes nem é tão fácil, não é tão simples assim, né? E eu queria começar a live de hoje com uma frase, um pensamento. E você que tem costume de anotar aí, anote na sua caderneta, na sua agendinha aí, porque é uma frase forte também para a gente discutir aqui, para a gente pensar aqui nessa noite. E a frase é a seguinte: o perdão é necessário para livrar o coração do peso da dor. Olha que frase incrível. O perdão é necessário para livrar o coração do peso da dor. Quantas vezes você já passou por algumas situações na sua caminhada, na sua vida, em que o seu coração ficou pesado? O seu coração doía. Porque o seu coração estava doendo? Porque você não conseguia perdoar alguém ou você não conseguia se perdoar. Mas uma grande quantidade de pessoas passa por uma luta muito grande mesmo, pelo fato de não conseguir, principalmente, se perdoar. E nós temos uma live aí gravada, que é uma live inteira sobre o poder do perdão. Se você nunca assistiu, assista essa live, porque essa live ensina você a perdoar, principalmente os outros, e vai te ajudar também a se perdoar. Mas o objetivo da live de hoje é trabalhar um tema específico, direto, que tem a ver com perdão de si mesmo. Quem nunca, em algum período da sua história, você não passou por uma situação de algo que você fez contra alguém, algo que você fez errado e você talvez não consegue se perdoar. Talvez você vive um inferno na sua vida por falta de paz, por um monte de situações, por você não conseguir perdoar. E o perdão é a chave para seguir em frente com o nosso passado. Todos nós temos um passado. E o interessante de tudo é que quando você olha, pessoas que sofrem de ansiedade,
têm uma antecipação muito forte, né, do seu presente no seu futuro. Ficam olhando muito para o futuro e meio que teletransportam para o futuro, acabam jogando para o futuro o seu presente. E pessoas que ficam sofrendo pelo passado, se martirizando pelo passado, são pessoas que têm uma tendência muito grande a ter depressão. E a gente envolve grande parte dos problemas, tanto de ansiedade, ou os distúrbios da ansiedade, os transtornos da ansiedade, todos os problemas emocionais derivam de uma origem. E grande parte dos problemas emocionais ou é uma projeção de um presente que não está legal para o teu futuro, ou uma retrospectiva da desgraça, uma retrospectiva do passado, uma volta ao passado. E quando a pessoa começa a voltar muito ao passado, ela vai levar a um problema seríssimo que a gente conhece como depressão. E grande parte do problema da depressão está relacionado a não conseguir perdoar pessoas que te feriram, te maltrataram e principalmente não conseguir se perdoar. E quando uma pessoa não consegue se perdoar, ela vai ter problemas seríssimos. Então, se você quer aprender como perdoar uma outra pessoa e a arte do perdão, ou seja, é uma live gravada com o título O Poder do Perdão. Na live de hoje nós vamos trabalhar especificamente no perdão próprio. Você se perdoando por algo que você fez. Você que fica olhando para o teu passado. Você que fica se machucando o tempo inteiro. O objetivo dessa live é responder algumas perguntas aqui. Então, algo muito importante a partir de agora, se você tiver alguma pergunta ao longo da live, eu quero que você escreva. Se você está aí no Instagram, coloque a sua pergunta nesse balãozinho e nós iremos responder. Você do YouTube, coloque a sua pergunta. Você aí também do Facebook, coloque a sua pergunta não nos comentários, mas tem um balãozinho também, escreva, porque no final a gente vai puxar essas perguntas para responder, tá certo? Não coloque nos comentários, porque ao longo da live ele pode se perder e eu não vou conseguir encontrar aqui. Então você coloca aí no balãozinho toda e qualquer pergunta relacionada ao tema que você quer então perguntar ao longo da live. Então lembre de algo muito importante, o perdão é uma chave para seguir em frente com o nosso passado. Todos temos um passado e o perdão é uma chave. É uma chave que você vai acionar para conseguir sobreviver num mundo tão complicado, num mundo em que às vezes a gente deixa a desejar ou num mundo em que as pessoas nos maltratam. Mas o objetivo da live hoje tem a ver com não consigo me perdoar, então ela está relacionada a isso, tá bom? E quando a gente pensa em que o perdão ele é uma chave para que eu possa seguir em frente com o meu passado, aí vem uma grande pergunta para a gente pensar. Mas se for o seu próprio erro, como que você se perdoa? Se fui eu que cometi algo de errado, como que eu me perdoo? E o incrível de tudo é que o perdão ele pode libertar você de algo terrível que se chama dor, e a dor do passado. Quantos de nós não temos dores relacionadas ao nosso passado? E se você tem uma dor relacionada ao seu passado, fique nessa live nessa noite. Ou se você conhece pessoas que você ama, convide para estar aqui, já mande o convite da live aí, compartilhe a live na linha do tempo dessa pessoa para que ela acabe chegando, encontrando essa live, possa assistir ao vivo conosco ou possa assistir a retransmissão. Então, fique firme aí, porque a live de hoje ela promete. E o perdão ele pode libertar você da dor do passado. E quem nunca sofreu de dor do passado? Pode ser que eu fale para alguém aqui nessa noite que você está vivendo esse quadro, vivendo uma dor do passado. E dor do passado dói, ela machuca, ela maltrata. E muitas vezes acaba sangrando na nossa vida e está relacionado a uma dor de algo que aconteceu há muito tempo na sua trajetória e na sua história de vida. E nós estamos aqui então para te ajudar a superar emoções negativas de atos passados. E o perdão é algo que pode te tornar mais feliz. A grande pergunta é, você quer ser feliz? Sim ou não? Se você quer ser feliz, todo e qualquer processo de felicidade, ele não está embasado em coisas, mas o processo de felicidade, o processo em si passa pelo perdão. Então nunca subestime o poder do perdão. E lembra que tem uma live gravada aí sobre o poder do perdão, ela é bem completa também.
mas eu trabalho mais como você consegue perdoar pessoas que te machucaram, te maltrataram, que fizeram o seu coração sangrar. A live O Poder do Perdão, você procura aí, você pode assistir, tá bom? Então nunca subestime o poder do perdão, tanto para você quanto para as outras pessoas. Porém, é ainda mais fácil, porém ainda mais difícil, melhor dizendo, perdoar a si mesmo do que perdoar outras pessoas. É muito mais fácil, às vezes, perdoarmos outras pessoas do que conseguimos nos perdoar. E isso é algo que chama a nossa atenção. E eu não tenho dúvidas que muitos de nós que estamos aqui, talvez temos o coração sangrando por causa de dores relacionadas ao passado. E isso ocorre porque os seus erros, que têm te perseguido há tanto tempo, eles são mais difíceis de esquecer. Então, é algo que você fez, e eu, em muitas das outras lives, eu falei sobre isso também. É como se você tivesse aquele LP antigo, né? Aquele disco de vinil em que você colocava ele numa vitrola e você tinha uma agulha, e essa agulha ela tinha um sulco para percorrer, e ela percorria uma espécie aí de caminho, e ali estava aquela música gravada. Ela foi gravada nesse vinil dentro desse sulco, e cada música que ia tocando, ela ia dentro dessas linhas, e em volta essa linha a música ia acontecendo. Com o passar dos tempos, às vezes uma pessoa batia nesse disco e ele podia pular a agulha, e essa agulha podia ferir o disco, e cada vez que ele passava ali, cada vez mais ia afundando esse sulco ou repetindo a mesma frase que ele havia cantado. E os nossos erros do passado, eles acabam nos perseguindo, e aí por isso que é muito mais difícil da gente esquecer. E eles são exatamente como uma música que você ouviu, e essa música continua tocando na sua cabeça, e toca na sua cabeça, e você não consegue se livrar dela. Você já viu aquela música chulé, aquela música pegajosa, em que você tá, sei lá, você tá no centro da cidade aí, da sua cidade, ou passa um carro de som e tá tocando essas músicas chulé que fica na sua cabeça o tempo inteiro e não desgruda, e você tá em qualquer outro lugar e daqui a pouco essa praga vem na sua cabeça, uma música que começa a repetir, e geralmente é uma estrofe que repete muito, é um verso que repete muito e fica repetindo na sua mente. E quando você olha para isso, a dor do passado, os erros cometidos no passado, é como se você tivesse escutado uma música, e essa música constantemente é uma música chulé, e ela fica voltando na sua cabeça, e fica muito mais difícil você se livrar dela. E você precisa desligar essa música, ou esse trauma continuará a te maltratar. E nós vamos entender hoje à noite por que é difícil se perdoar. Nós vamos aqui encontrar algumas razões por que a gente não consegue se perdoar, e depois eu vou dar algumas dicas no final dessa live como que você se perdoa, tá certo? Então nós vamos entender razões, por que essa música fica tocando, por que ela fica repetindo, por que ela está grudada dentro da minha mente, por que ela não sai da minha mente, e no final, depois das razões, eu vou dar a você então aqui caminhos de como que você então consegue se perdoar. Existem 5 razões principais pelas quais muitos consideram o perdão de seus próprios erros uma tarefa assustadora, difícil, impossível, e ficam com essa música chulé na cabeça que fica repetindo, e a dor do passado constantemente ela te assalta, ela te maltrata, ela te fere. Então você está tomando banho, você lembra da desgraça do passado, você está dirigindo, você lembra do passado, você está na igreja, você lembra do passado, você está, sei lá, uma festa de aniversário, você lembra de algo ruim no passado que pode estar ligado a algo que... E hoje o motivo aqui dessa live é diretamente você. Então algo que você fez no seu passado e você não consegue se perdoar. Se tem a ver a tua situação com o que fizeram contra você, a live já está gravada, é o poder do perdão. Você encontra nessa live como perdoar pessoas que te feriram, inclusive pessoas que já morreram. E tem gente carregando esse cadáver nas costas há anos e a pessoa já morreu e você não consegue perdoar essa pessoa. Live o poder do perdão. Hoje aqui o assunto é perdoar você se perdoar pelos erros aí do passado. Então eu queria analisar com você primeiro 5 razões por que a gente não consegue se perdoar. Mas antes da gente prosseguir aqui, eu pergunto para você no YouTube, tá ligado? Tá junto comigo? Você do Instagram tá firme aí?
Coloca para mim se você está entendendo, é um assunto interessante, se chama a sua atenção, para ver se a gente está no caminho. Você do Facebook agora escreve aí também, legal, vamos em frente, vamos aprender hoje como que a gente se perdoa. E isso é importante, mesmo que não seja o seu problema nessa noite, não vai embora, porque um dia pode ser. E mesmo que não seja o seu problema, além de um dia poder ser, você pode ajudar uma outra pessoa que talvez você conhece, que você ama, que não está conseguindo se perdoar. Então coloque para mim aí se você está comigo, se você está firme aí, vamos engatar uma quinta aqui, bota o cinto aí, porque a gente vai correr aqui hoje à noite numa live incrível que nós vamos trabalhar. Então 5 razões por que é tão difícil perdoar a si mesmo. Porque às vezes a gente consegue perdoar coisas terríveis que os outros fizeram, mas a gente não consegue se perdoar. Primeira razão tem a ver com relutância. Nós somos muito relutantes. Você que não está conseguindo se perdoar, você ainda não está pronto para admitir o que você fez. Você está conseguindo entender? Você está relutando, você não está pronto a admitir o que você fez. Então você passa por um processo, algo horrível aconteceu, você fez algo, machucou alguém, feriu alguém, sei lá o que você fez, e essa música volta te acusando o tempo inteiro, e um dos principais motivos agora, ou razões, por que você não consegue se perdoar, é porque você não consegue estar pronto para admitir o que você fez. Você não pode acreditar que fez isso. Isso te machuca, isso te maltrata e você te joga no chão e você, como que eu posso ter feito isso? Então você não pode reconhecer, você está relutante. E perdoar a si mesmo significa reconhecer o seu senso de responsabilidade, o que torna então as suas ações reais. Você precisa passar por um processo de reconhecimento. Lembre, muitas das lives aqui você já me ouviu falar que o problema maior que existe não são em si os pensamentos negativos, né? O problema maior não são os pensamentos negativos, apesar de quando a gente olha para eles assustam, né? Porque dizem que uma pessoa tem entre 40 a 70 mil pensamentos diários, principalmente negativos. Então, quando você olha para isso, assusta. Mas o problema maior não são os pensamentos negativos. O problema maior é que pensamentos geram sentimentos. Sentimentos alteram o comportamento e vão acabar mexendo na sua saúde física ou na sua saúde emocional. Então o perigo maior são sentimentos. E quando você olha para essa situação, eu já te falei em muitas lives, num processo de autocura, porque o processo de autocura, que é o que nós ensinamos, não é como a cura tradicional, que é algo que vem de fora para dentro. Mas a autocura é algo que vem de dentro para fora. E você que passa por processos aí de ansiedade, transtornos da ansiedade, depressão, dormência emocional e tantas outras coisas que a gente ensina aqui, o primeiro passo para você ir para o processo de autocura, que é a cura de dentro, que a cura está dentro de você, assim como o problema está dentro de você, a cura também está dentro de você, mas a gente busca fora. É muito mais fácil uma pílula, né, do que você buscar dentro de você. Afinal de contas, buscar a origem, da onde nasceu, como surgiu, como que isso veio para a minha vida. E aí, quando eu começo a entender a origem dos meus problemas, eu passo por um processo de autocura. E aí, o que eu sempre falo para você, você precisa identificar os seus sentimentos. Está tendo determinados tipos de pensamentos, papel e caneta na mão, o que esses pensamentos estão causando comigo? Eu estou tendo sentimento do quê? De raiva, de ódio, de rancor, de vontade de morrer, de vontade de matar, de vontade de pular no pescoço, então eu vou anotar esse sentimento. E aí eu identifico esse sentimento junto ou em conjunto com o pensamento negativo. Quando eu identifico o pensamento negativo, o que ele está causando, trazendo sentimento, eu vejo onde ele ataca, ele altera o comportamento. Eu estava dirigindo hoje, eu estava numa outra cidade e eu vi uma cena que eu fiquei chocado. Como o ser humano está doente, principalmente no trânsito, você vê muito isso. E eu vi uma cena, eu estava indo, era uma avenida, e ela tinha 4 pistas, tinha uma pista de ônibus e tinha mais 3 pistas de automóveis. E eu estava na primeira pista depois dessa do ônibus. E no ônibus anda os táxis, né? E num determinado momento eu enxerguei mais na frente um baita de uma cratera, um buraco na linha do ônibus. E o ônibus passou por cima, gigante, é grandão, né?
O outro táxi desviou para um lado e o outro táxi que estava atrás desviou e veio para a minha pista. Eu estava mais atrás. Nessa de ele desviar do buraco, ele meio que fechou um carro que estava indo 2 carros na minha frente, mais ou menos. Eu vi quando fechou aquele carro, o cara saiu para outra pista. E o homem ficou revoltado, ficou nervoso, fez um monte de sinal feio dentro do carro. E o taxista talvez nem teve noção, né, do que ele havia feito, e ele tocou. Aquele homem que havia entrado na segunda pista, depois da pista do ônibus, ele voltou para a minha pista e logo que deu um espaço, ele entrou fechando o outro motorista, aquele taxista, e o taxista quase bateu na traseira dele, ele pegou e foi embora. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, o que eu quero dizer explicando com essa história? Além de ser doente, é claro, para fazer esse tipo de coisa, o que foi que aconteceu ali? Aquele camarada, ele teve um momento de ira quando o motorista de táxi o fechou. E aquilo ferveu dentro dele. E ele deveria respirar, e, puxa, não bateu, vou embora. Não, ele ficou e ele começou a ter pensamentos negativos em relação àquele taxista. Nos motivos da cabeça, ele começou a tentar encontrar razões para ficar nervoso com a situação. Quando ele faz isso, os pensamentos negativos que estava tendo na cabeça dele, ou o pensamento negativo, gerou um sentimento. Que sentimento? Vingança. Ele começou a estruturar uma maneira de se vingar do taxista. E foi quando ele voltou para a pista e entrou na frente e freou para que o taxista batesse na traseira do carro dele. Quando eu vi a cena, eu pensei comigo, puxa, essa é uma grande história para ilustrar hoje à noite. Pensamentos geram sentimentos que alteram o comportamento. Então o problema não são os teus pensamentos negativos e talvez está fervilhando um monte dentro de você. O problema é que esses pensamentos geram sentimentos e os teus sentimentos são perigosos, porque os teus sentimentos mudam o teu comportamento. E quando eles mudam o teu comportamento, eles têm um poder muito grande destrutivo, ou vai estourar na sua saúde física ou emocional, ou vai estourar na vida de uma outra pessoa. Você pode bater em alguém, correr atrás de alguém, e aí você vai ver coisas terríveis que o ser humano faz. Então, a primeira razão pela qual nós não conseguimos nos libertar da dor do passado, da culpa do passado, tem a ver com relutância. A gente não consegue aceitar, a gente não consegue identificar o que está acontecendo com a gente. E é significativo, mas também pode ser que seja muito difícil você reconhecer a negatividade que está vindo por trás. Ou seja, negatividade por trás de algo que você possa ter feito de errado e aprender a aceitar. Porque de repente é algo tão forte que você fez e você não consegue se perdoar porque o seu erro que você cometeu ocasionou grande dor numa família, ocasionou grande dor talvez aí na sua empresa, ocasionou grande dor aí no círculo de amizade, ou seja lá onde foi. E aí você entra num processo de relutância que pode ser ao mesmo tempo um processo em que você está meio que negando, você entra num processo de negação, que é o que acontece muito quando morre um ente querido e a gente passa por um processo de negação, você não quer aceitar a morte daquela pessoa. Então, essa é uma razão por que uma pessoa ela não consegue se perdoar. Por que ela não consegue aí se perdoar? Fala para mim aí como que está a conexão. Teve alguém que colocou aqui no Facebook, está tentando assistir, mas está caindo a conexão, é a Denise. E uma dica aí, Denise, se o pessoal colocar que está ok a conexão, depois você volta e assiste a gravada. Pode ser que realmente a tua internet não está suportando. Então, se você tem costume de anotar aí, escreve para mim aí primeiro aí, né? Se a conexão tá boa, se tá chegando bem a imagem, o som, se tá tudo ok. A segunda razão por que é tão difícil a gente se perdoar, a segunda razão tem a ver com culpa. E isso é algo incrível, sabe? Aquela voz na sua cabeça que fica repetindo o tempo inteiro, repetindo os erros que você cometeu, apontando o dedo para você, tacando o dedo na sua cara. Você não pode superar os seus erros porque aquela voz que é a sua consciência continua zombando de você o tempo inteiro, diz assim, olha o que você fez, olha o que você fez, e fica apontando o dedo para você e fica zombando de você. E tudo que você fez agora, ou até agora, né, está enraizado no seu sistema nervoso. Está tudo lá dentro, né? E se você continuar permitindo que o seu sistema nervoso diga para você que você é culpado, será muito difícil você perdoar a si mesmo.
Então eu estou te dando a razão, no final a gente vai voltar e eu vou te dar a técnica, né, de como que você resolve essa parada aqui, então fique comigo. Então, primeira razão, relutância. E eu quero desafiar você a colocar nos comentários aí o que a gente está colocando. Então, primeira, relutância. Segunda, culpa. Relutância é você ter a dificuldade, de repente para alguém que está chegando aqui agora, de você reconhecer a sua situação, de você identificar, porque está passando por um processo muito complicado e você não está pronto para admitir o seu erro. A segunda tem a ver com culpa, é a voz na sua cabeça que constantemente volta. Terceira razão, pensar demasiado. Já que nós pensamos entre 40 a 70 mil, alguns estudos falam em 80 mil pensamentos diários, imagine o quanto a gente pensa. Imagine o quanto essa terra, que um dia se tornou terra de ninguém, ela está explodindo aqui dentro. A tua cabeça está fervilhando de pensamentos. E o teu córtex cingulado anterior, que fica na parte mediana do cérebro, que é o freio das emoções negativas e que ele está funcionando em segundo plano, ou ele não está freando, porque o objetivo dele é frear as emoções negativas, ele não está funcionando, você tem que assistir a live Como Curar um Cérebro Traumatizado, porque lá eu ensino como ativar esse freio. Aí ele sai lá do seu aterro sanitário, que é do fundo do seu inconsciente, e ele explode. E lembra lá das duas amígdalas abaixo da linha racional, uma responsável pelo medo, outra responsável pela ansiedade. Ela potencializa a ansiedade, ela potencializa o medo dentro de nós e arranca das profundezas do seu inconsciente. O que vai arrancar de lá? Lixo emocional, vai arrancar porcaria, vai arrancar trauma lá de dentro e passa pelo teu córtex cingulado anterior que não está freando e explode no teu córtex pré-frontal a sede dos pensamentos. E quando estoura aqui, você não consegue controlar porque os teus pensamentos são muito mais fortes do que você consegue se concentrar. Então a terceira razão por que uma pessoa não consegue se perdoar é que ela está pensando demais. Ela está pensando demais. E a Lene colocou aqui no Facebook: minha mente é acelerada, não consigo parar de pensar e nem frear os pensamentos. Assista a live Como Curar um Cérebro Traumatizado. Lá eu ensino como frear. Quando você olha para essa coisa aqui, a terceira razão é a pessoa pensar demasiado. E aí ela não consegue se perdoar, nem mesmo tenta se perdoar, porque está com muito pensamento. Ela já tem a vozinha dentro da cabeça dela e está com muito pensamento. E a sua mente de pensamento avançado, ou melhor, é a sua mente de pensamento avançado versus seus sentimentos. E aí imagine a coisa que vai acontecer. Os sentimentos reais, que é uma maneira muito mais destrutiva de pensar. Você pensa nas coisas que lamenta ter perdido ou não pôde fazer por causa do erro que você cometeu. O erro que você cometeu fez com que você perdesse coisas. O erro que você cometeu fez com que você não experimentasse outras coisas. Você perdeu a possibilidade de fazer outras coisas. E aí você está passando por um processo terrível. E é como se a sua vida ela pudesse ter sido diferente se você não tivesse cometido esse erro. E fazer isso faz com que você se perca em uma realidade que está tão distante do seu momento presente. E aí é um problema sério, porque você está indo para uma outra realidade que ela não tem como ser mudada ou ela não existe ainda. E aí passa por um processo terrível. Você fica lá e você se perde lá. E lá você perde a esperança. Lá você se sente deprimido, deprimida. Lá você não consegue fazer as pazes com a sua situação atual. Então você está voltando para um período de tempo na história e você fica levando como um pensamento real de como a vida poderia ter sido diferente se eu não tivesse feito isso. Ou se eu tivesse agido dessa maneira, se eu tivesse ido por esse caminho, como minha vida poderia ir? E aí eu me perco nesse campo, nesse mundo, e eu começo a perder a esperança. É impossível resolver a minha situação, é impossível me perdoar, não existe possibilidade de eu resolver o meu problema emocional. Você está conseguindo entender? Faz sentido para você? E isso nunca vai embora, até que você comece a aprender a relaxar e que você comece a aprender a viver no presente. E eu faço uma pausa aqui agora para você que tem pensamentos acelerados, para você que tem muita ansiedade, para você que está projetando o seu presente estragado num futuro que ainda não existe.
Quando você estiver enfrentando uma crise, agora é a hora, você está dirigindo o carro, levou uma fechada, que nem a história que eu contei aqui na live, você respira, puxa o ar, lenta e profundamente, segura um pouquinho, geralmente 4 segundos e solta o ar. Puxa o ar, segura o ar, solta o ar. E você precisa se focar no presente. Então você, sei lá, onde você estiver, você pode estar dirigindo, está ficando louco, está tendo uma crise. Comece a olhar para o presente. O que é o presente? O que está à volta? Estou dentro de um carro, estou sentado nesse carro. Olha ali uma criança na rua. Olha ali o farol, o sinaleiro, o semáforo, dependendo de como é que for na sua cidade. Olha lá um cachorro ali passeando com o seu dono. Você começa a ver coisas presentes para você desviar o foco do teu pensamento que está te matando. Você está conseguindo entender? Então, pensamentos acelerados, você começa a desviar, então, o foco. Lembrando para você, se você tiver alguma pergunta, não coloque nos comentários, coloque no balãozinho, tanto no Instagram como aí no Facebook, e para que a gente possa responder aí no final. Então, isso nunca vai embora da sua vida se você não começar a relaxar e aprender a viver no momento presente. Quarta razão agora é o medo. Você já ouviu falar nele? Às vezes você não consegue se perdoar porque você tem medo de perder a pessoa a quem você ofendeu. E é incrível, né? Você não pode se concentrar em perdoar a si mesmo se essas preocupações estão cercando você. E é importante perceber que temer algo não significa necessariamente que você deve evitá-lo. Ao enfrentar esse medo e seguir em frente com uma mentalidade positiva, você sempre terá um resultado positivo. Você também pode aprender mais sobre você no processo. Então o medo é um vilão. E o medo é uma das razões por que as pessoas não conseguem se perdoar. Porque o medo, às vezes, ele pode estar ligado em mexer na ferida, mexer na casquinha da ferida. Consegue entender isso? Mexer nessa situação vai provocar mais dor, então você fica com medo de mexer nessa situação. Então, aí tá. E o quinto motivo agora do que uma pessoa não consegue se perdoar tem a ver com causa. Talvez você tenha sido capaz de admitir e reconhecer o que fez, mas não tem certeza de por que você fez isso. Não pode acreditar que realmente você fez. Você não conhece a raiz da sua má ação. E por causa disso você pode ficar nervosa, pode ficar nervoso, que você vai acabar repetindo essa ação. E você pode não querer aceitar o que você fez e você opta então por permanecer com raiva de você mesmo. Então você tem raiva pelo que você fez a si mesmo e é uma maneira de você se desconectar da ação. E você pode de repente estar dizendo, né, eu não fiz isso. Isso quem fez foi uma outra versão horrível de mim, não fui eu. Embora possa ser definitivamente difícil perdoar a si mesmo, por muitos motivos que existem, aqui eu apresentei pelo menos 5 razões pelos quais a gente não consegue se perdoar e a gente acaba ficando ou nos mantendo trancado neste lugar, vai acabar então sendo prejudicial para você e também prejudicial para as pessoas que estão à sua volta. Então, eu apresentei para você 5 razões pelas quais a gente não consegue, então, se perdoar. 5 razões pelas quais a gente não consegue se perdoar. A Gisele colocou aqui uma pergunta, né, Gisele? Não consigo me perdoar por não ter percebido que algo errado estava acontecendo com o meu filho e não aparece para mim aqui ela inteira. Ela fica... ela não aparece inteira. E se você puder colocar o restinho depois do meu filho, que para mim não abriu inteira aqui, tá, Gisele? Não consigo me perdoar por não ter percebido que algo estava errado com o meu filho e aí não apareceu para mim o resto. Continue aí o E no próximo balãozinho. E eu queria apresentar para você aqui algumas maneiras eficazes de se perdoar. E eu queria convidar você para ficar comigo nessa live, porque no final eu tenho que te contar algo terrível que aconteceu comigo. Então, fique comigo até o final, que eu vou te contar algo terrível que aconteceu comigo. Então, vou dar uma tarefinha de casa. Quando estiver indo para a parte final da live, alguém me lembra nos comentários o que aconteceu com você, Uriel.
tá bom? Finalzinho aí da live, algo terrível aconteceu e eu vou contar em primeira mão, não contei pra ninguém ainda, do público que me assiste, das pessoas que conversam comigo, das pessoas que eu atendo, e eu vou contar hoje pela primeira vez no finalzinho da live, mas você tem que me lembrar, porque depois que a gente passa dos 15, a gente esquece, né? Vai lá então, maneiras eficazes de se perdoar. Se você tem o teu caderninho, anota aí no seu caderninho que a gente vai continuar hoje aqui. Tá, agora eu entendi. A Gisele colocou: hoje não consigo me perdoar por não ter percebido que algo estava acontecendo com meu filho e hoje não está mais conosco, ou seja, ele acabou perdendo a vida. Se eu não me engano, numa outra live eu falei com você sobre isso, explicando para você essa situação. Mas fique comigo até o final, Gisele, porque você vai entender através dessa live como que você consegue liberar perdão para você mesmo, independente do que é que aconteceu, tá bom? Então, maneira eficaz de você se perdoar. Se você tem costume de anotar, anota aí. A primeira é: reserve um tempo para processar o que aconteceu. Porque muitas vezes as coisas acontecem com a gente e a gente entra em todas aquelas causas de não conseguir se perdoar. Lembra disso? E uma delas também passa pelo processo de negação. Você começa a negar que isso aconteceu. E pode entrar cada uma das causas por que você não consegue se perdoar que eu apresentei hoje. Então você que está aí no YouTube, fique firme aí. Você no Instagram, você no Facebook, fique firme. Muita gente hoje à noite aqui, em cada rede aqui. E a gente quer trabalhar esse tema, não consigo me perdoar. Estamos trabalhando esse tema. Essa é uma live específica para ajudar você a liberar perdão para você mesmo. A live que te ajuda a perdoar pessoas que te feriram, ela já foi gravada um tempo atrás, ela está aí, você procure. É o poder do perdão, onde eu ensino você a perdoar pessoas, inclusive falecidas, que você está carregando a dor ainda no seu coração por pessoas que já se foram e te machucaram, te maltrataram, fizeram coisas terríveis. Então reserve um tempo para você processar o que aconteceu. Perdoar outras pessoas pelos erros que elas cometeram não é fácil e leva tempo. Mas isso não é diferente de perdoar a nós mesmos. Tem pessoas que cometem erros contra nós que pode ser que você nunca perdoou. Você vive uma vida inteira de amargura, de sofrimento, principalmente se essa pessoa faz parte da sua família, mas você não consegue perdoar ou leva tempo para perdoar. Agora, quando envolve a gente, é muito mais difícil. E você precisa aprender que o perdão, aprender que o perdão, ele é importante, que ele é a chave, e aí você começa então a avaliar o que aconteceu em primeiro lugar para se permitir a cura. Então, reserve um período para você começar a processar o que aconteceu. O que foi que aconteceu? E aí eu vou voltar no final dando um esclarecimento melhor sobre isso, tá? A segunda maneira muito importante aqui, para que você consiga liberar perdão para você mesmo, tem a ver com classificar o erro que você cometeu. Qual é a categoria dele? Qual é a classificação que ele está? Porque existem diferentes tipos de erros na vida. E um deles pode ser a razão pela qual você não consegue se perdoar. Então você começa agora a classificar esses erros. Você começa a saber ou identificar que tipo de erro você cometeu. Porque isso vai permitir que você comece a internalizar quais serão então os seus próximos passos para você conseguir liberar perdão. E se não houver nada que você possa fazer para mudar o que aconteceu, e tudo que você pode fazer, então, ou tudo que você pode fazer é aprender com o teu erro. Porque a gente precisa lembrar de algo muito importante. Nós não temos o poder para mudar o passado. Não tem como voltar lá. Não existe a possibilidade de voltar. Isso é só em filme, né? Só na máquina do tempo para voltar no passado. Você não tem como. Então, quando você começa a classificar o tipo de erro que você cometeu e você percebe que esse tipo de erro que você cometeu, você não tem poder para mudar, foi feito, não tem como resolver, não tem como reparar. O que você pode fazer é aprender com esse erro. E aí é a hora de perdoar a você. Então, quais são as lições que eu aprendo com esse erro? E por que eu não vou me perdoar por algo que eu não consigo resolver? Porque se eu fiz algo contra uma pessoa e que existe a possibilidade de eu chegar lá e pedir perdão para essa pessoa e voltar atrás e transformar, de repente, um relacionamento, uma amizade que se perdeu,
É algo que você pode fazer. Mas existem coisas que você não pode fazer. Então não tem como voltar. Então eu tenho que aprender com o erro. Não adianta ficar batendo em você mesmo. Não adianta ficar se maltratando naquilo que você não pode mudar. Não tem como você resolver. Então qual foi o aprendizado que eu tive disso? Mesmo que ainda esteja afetando a sua vida hoje. Então ele está te batendo, ele está te maltratando, ele está te machucando, não tem como resolver. Qual que é o aprendizado? A maioria dos erros que você cometeu na vida, provavelmente, vale a pena se perdoar. Não existe um erro que você não receba os benefícios de você passar pelo processo da autocura, ou seja, você se perdoar. Aceite e admita. Agora, a terceira maneira, né, de você liberar perdão para você mesmo. Aceite e admita a ofensa que você cometeu. Então, em primeiro lugar, lembrando, não tem como voltar atrás, não tem como corrigir. A viagem no tempo ainda não foi inventada para nós, isso só acontece nos filmes. Seria maravilhoso, não é verdade? Imagine você voltar lá em 1929, lá onde você cometeu algo errado, e você chegar aí alguns minutos antes e você reparar aquilo que você provocou contra você, que trouxe tanta dor para você, ou para familiares, ou para amigos, ou seja lá o que for. Mas isso não existe, isso é apenas nos filmes. A máquina do tempo não foi inventada para nós nos dias de hoje. Só na ficção. Quando as coisas acontecem, tudo o que podemos fazer é aceitar e admitir o erro. Admitir, junto com as consequências. Então aqui, aceite e admite a ofensa que você cometeu. Então o pensamento negativo, ele está vindo e está fervilhando, ele está me maltratando, ele está me machucando. Então eu já ensinei aqui para você, em alguns momentos como esse, é a hora de você falar para a tua mente, cala a boca, mente. O que você está falando? Aí você olha para tua, é como se você estivesse conversando com você, parece loucura, né? Mas você diz aí, que novidade você tem para me contar? Isso tudo eu sei. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E você está me maltratando com isso? Isso é verdade. Entendeu? Mas eu decidi me perdoar. Eu me perdoei. Se envolve aí pessoas, a pessoa me perdoou. Se envolve religiosidade, Deus já me perdoou. Você está conseguindo entender? Você começa a enfraquecer o poder destrutivo do pensamento que está gerando sentimentos dentro de você, que está te auto-sabotando, está te machucando, está te maltratando. Então você grita com a tua mente numa técnica e você diz, mentira não, você diz para ela, cala a boca. Que conversa mole é essa? Fica que nem um disco aí riscado, um disco furado, repetindo a mesma coisa. Eu já me perdoei. Isso que você está falando é tudo verdade. E aí? Você está passando por um processo de que você admitiu que você errou. Admitiu e aceitou as consequências do seu erro. Porque muitas pessoas não conseguem se perdoar porque elas passam uma vida inteira não conseguindo aceitar a consequência. Porque ela cometeu o erro, a consequência arrebentou com ela, consequentemente ela não consegue liberar perdão. Você tem que aceitar a responsabilidade e o fato de que uma norma foi violada. E em alguns momentos pode ser uma norma moral. E você violou. E aí? Você errou, você cometeu um erro. Então, aceite e admite a ofensa que você cometeu. A quarta maneira de você liberar perdão, reconheça os seus sentimentos. Lembra que eu falei da análise? Você começa a passar por um processo de reconhecimento. E é um pouco complexo, desafiador, mas é possível. E é o que a gente ensina aqui nas nossas lives, igual os pensamentos. Mas você começa a identificar. Então, um dos exercícios fantásticos é papel e caneta. Você começa a anotar os sentimentos, o que está acontecendo com você, os tipos de emoções que você está enfrentando, como que ele está mexendo com o teu comportamento. Então, você está te atacando, você pensa, mas muitos cometem isso, muitos já cometeram isso, eu não sou perfeito, que eu não cometeria esse erro, eu cometi. Qual que é o tipo de pensamento que está vindo? O pensamento está dizendo, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Que tipo de sentimento está gerando? Fracasso, dor, sofrimento, raiva, ódio, vontade de morrer, vontade de matar. Qual que é o tipo de sentimento que está vindo? E aí você começa num processo de identificação e anota no caderninho. E aonde ele está alterando, né, o meu comportamento? Para que lado ele está indo? Está estourando minha saúde física? Está estourando minha saúde emocional? Está estourando no meu comportamento? Eu estou me tornando agressivo com outras pessoas?
Uma outra maneira aqui agora de você liberar perdão para você tem a ver com não se veja como um fracasso. Até no anúncio dessa live, no anúncio da live não, mas no Reels de hoje aí do Instagram, eu gravei um vídeo e no Reels do Instagram eu falava também de perdoar a si mesmo. Não sei quantos assistiram aí. Se assistiu, coloque para mim nos comentários. E eu falava que você cometeu o erro, mas você não é o erro. Então você não pode se ver como erro. Você não pode se ver como fracasso. Porque a gente não consegue liberar o perdão, porque a gente esquece que na nossa trajetória da vida é um filme, não é uma foto. E esse erro que você cometeu é uma foto mal tirada, é uma foto tremida, é uma foto que está fora de foco. Mas você tem um filme da sua vida. Mas a gente tem uma tendência grande de ficar se martirizando, se maltratando, e você começa a acreditar que você é o erro. Você não é o erro. Você passou ou cometeu um erro, melhor dizendo. Então é normal sentir pena dos erros que você cometeu do passado. No entanto, lembre-se que eles não definem quem você é. Então é uma foto mal tirada. Então a mesma coisa você, Gisele, quando você diz assim, eu acabei não percebendo que algo estava acontecendo e o menino acabou falecendo. É uma foto mal tirada de um momento. Mas quantas outras coisas, entende? Então você não fica olhando mais para essa foto, principalmente porque ela te maltrata, ela te machuca e ela já levou anos da sua vida, ela já levou anos de felicidade sua, ela já levou saúde emocional sua porque você fica focado nessa foto. Mas olhe para a tua trajetória, eu te conheço pessoalmente, a gente é amigo, olhe para a tua trajetória, você tem outros filhos. Qual é o comportamento que você teve com os outros filhos? Qual o amor que você dedicou para os outros filhos? Entende? Então, quando você olha, por mais que exista algo que você já reconheceu, que você falhou, que tem um erro, é normal, mas não se sinta o fracasso. Não sinta que você é o erro, porque você teve muitas outras vitórias. Então, um erro definido na nossa vida não significa que a gente é um fracasso. E lembre-se que eles não definem quem você é uma foto mal tirada, tem um filme da sua vida, quantas vitórias que você teve. Então olhe para o filme da vida, não fique olhando para a foto. E há uma tendência muito grande, a gente fica se martirizando, a gente fica se maltratando, a gente fica se machucando porque a foto mal tirada. E sei lá, às vezes é uma vida de 50 anos e num determinado momento da vida uma foto. Em um ano uma foto apareceu mal tirada, tremida, desfocada, e você fica olhando para essa maldita foto que ela está denegrindo, que ela está te maltratando, que ela está estourando a tua saúde emocional. E quando você olha para isso, pare de olhar para a foto, olhe para o filme. E quando você olha para isso, eles podem, os nossos erros, né? Eles podem ou não estar além do seu controle, mas nunca podem determinar que futuro ou o que o futuro te reserva. Então vou voltar a fita aqui. Os teus erros, ou os meus erros, eles podem estar ou não estar além do meu controle. Pode ser que eu não consiga controlá-los, mas nunca podem determinar o que o futuro me reserva. Você tem um futuro grandioso pela frente, você tem um futuro incrível pela frente. Lembra daquilo que eu ensino da rotina noturna, da rotina diária, que a cada dia você olhar no espelho, nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, e é você falar para você que você é incrível, que você é especial, que você consegue, que tudo que você coloca a mão se transforma. Então lembre-se, os teus erros não podem ou não devem, você não deve permitir nunca, jamais, que eles determinem o que o futuro te reserva. E muitas vezes na vida você pode falhar em fazer algo, mas isso não te torna um fracasso. Então você do YouTube não é um fracasso, você do Instagram não é um fracasso, você do Facebook não é um fracasso. Você pode ter cometido algo errado, é uma foto tremida, é uma foto desfocada, mas ela não te representa, você não deve permitir que ela tire o teu brilho, o brilho daquilo que o futuro te reserva. Faz sentido isso para você? Sexta maneira de você liberar perdão: pare de ruminar e pare de pensar nos erros que você cometeu. A gente fica tendo um espírito, vamos dizer assim, de jegue, de cavalo, de vaca, de sei lá o que mais que rumina aí, de cabrito.
o tempo inteiro ruminando. Um negócio que aconteceu lá em 1929, essa praga tem poder de tirar o teu foco do presente. Essa praga tem poder de aniquilar você. Essa praga tem poder de começar a mexer no teu futuro. Então não se torture, pare de ruminar pelos erros do passado, pelo que você cometeu. Não se torture, pare de repetir na sua cabeça os erros do passado. Pensar demais mata. Você ouviu? Pensar demais mata, causa ansiedade crônica, angústia severa, irracionalidade mental. Existem algumas coisas que você pode fazer para parar quando você está ruminando sobre os seus erros do passado. Primeiro, volta a repetir aquilo que eu falei agora há pouco. Você olha para tua mente e pergunta, e daí? Qual que é a pior coisa que pode acontecer com o erro que ainda não aconteceu? Já arrebentou tudo. Qual é a pior coisa que pode acontecer com esse erro que ainda não aconteceu? Então você consegue quebrar o ciclo. Então ele está te maltratando, ele está te machucando. Talvez você esteja chorando e você consegue quebrar o ciclo. Provavelmente o que está feito e nada vai piorar. Não tem como voltar atrás, lembra? Não tem como resolver. Em segundo lugar, considere o impacto que o seu erro ainda causa em outras pessoas. Qual é o impacto que o meu erro ainda está causando em outras pessoas? E o interessante de tudo é que a vida ensina que as pessoas, elas são muito egocêntricas. As pessoas, elas se concentram principalmente em si mesmas. Mas se o seu erro teve a ver com um comportamento anterior, ou algo que você acha que outras pessoas podem estar julgando você, a verdade é que as pessoas, ou essas pessoas que um dia julgaram você, provavelmente seguiram a sua vida, estão seguindo em frente e se esqueceram de você e se esqueceram disso. E você está aí se maltratando, se ruminando, se matando. A Gisele lembrou aqui exatamente o elástico. Eu ensino uma técnica, de repente você que é novo, eu não tenho elástico aqui agora, mas eu estou com uma trena aqui. A gente estava medindo aqui no estúdio algo que a gente vai colocar aqui. E imagine que isso aqui fosse um elástico, você coloca no pulso, e esse elástico ele tem dois objetivos: provocar dor em você e fazer com que você então reprograme a sua mente. Então arrume um elásticozinho de dinheiro, coloque no seu pulso, e esse é fantástico. Eu usei muito, arrebentei algum elástico no meu pulso alguns anos atrás, um tempo atrás, e cada vez que os pensamentos negativos começarem a vir muito forte, puxa o elástico e provoque dor. Quando você faz isso, teu cérebro manda os mensageiros dele descer para ver o que aconteceu. Está sangrando, está ferido, está machucado. E aí volta a mensagem: não está sangrando, não está ferido, não está machucado. Mas por que a dor? Só que você provoca a dor e você diz mentira. A verdade é, e você coloca algo positivo. Então vamos imaginar que está voltando para você um pensamento assim: você é um fracasso, você não presta para nada, você falhou no teu casamento, você nunca vai ser feliz, você não é uma boa mãe, você não é um bom pai, seja lá o que for. Aí você dispara o elástico, provoca a dor, pá, mentira, a verdade é... E aí você coloca a reprogramação. A verdade é que eu nasci para vencer, que eu nasci para brilhar. Tudo que eu coloco a minha mão dá certo, é próspero. Eu sou um excelente pai, eu sou muito amado. Mesmo que não seja uma verdade presente, ela vai se tornar, mas você vai reprogramando. Então a Gisele lembrou bem, o elástico você dispara e machuca, provoca dor. Com o passar dos tempos, o teu cérebro, que é muito inteligente, ele entende que a dor que está ocasionando aqui tem a ver com um determinado tipo de pensamento recorrente. E o teu cérebro ele se encaminha de eliminar essa praga que vive dentro de você. É fantástico ou não é? Sétima maneira de você liberar perdão: não olhe para o passado. Eu até coloquei uma foto nos stories, né, de um retrovisor. A gente fica olhando para o passado e a gente tem um poder muito grande de ficar olhando para o passado com ternura, para aquilo que você representou, para aquilo que você foi, para aquilo que você fez. E o passado não é onde você deve concentrar o seu tempo, a sua inteligência, a sua energia. O passado não mais existe, não tem como alterar o passado. Você precisa focar inteligência, energia, foco num lugar chamado presente. Aqui, agora. Você não pode mudar o passado e você está desperdiçando a sua energia com o passado, com os Cs do passado. E se ontem? E se tivesse feito assim? E se? E você fica usando recursos no lugar errado.
Oitava razão de como que você libera perdão para você. Aprenda como começar a se amar. Grande parte das pessoas que não conseguem se perdoar porque elas perderam o amor próprio. Elas deixaram de se amar. E você precisa se amar para conseguir se perdoar. Infelizmente isso pode ser uma coisa difícil. Porque o que você enxerga no espelho a cada dia quando você olha? Que tipo de pessoa você está se enxergando? E quer salvar a tua vida ou desenvolver o amor próprio, estabeleça na sua vida rotina diária e rotina noturna. É você olhando no espelho, nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, é você dizendo: eu me amo, eu sou feliz, tudo que eu coloco a minha mão se transforma, eu sou saudável, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Quando você começa a fazer isso, ele acaba dinamitando aquela linha de valores distorcidos que você tem dentro de você desde que você veio do útero materno. Eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser feliz, rico não vai para o céu, eu tenho dedo podre para relacionamento, não vai dar certo. Então todas essas crenças distorcidas que você tem, quando você estabelece rotina diária e rotina noturna, se preparando para dormir, dizendo o que você é, o que você nasceu para ser, que você não está sendo, mesmo que não seja uma verdade presente, com o tempo vai se transformar e vai começar a chegar. E muitos de vocês já vivem essa realidade. Você que está aí no YouTube, você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, já é a sua realidade. Você que está chegando agora, estabeleça isso na sua vida. A maior luta da vida é aquela que exige que nos aceitemos e que nos amemos. Essa é a maior luta da vida. Porque talvez eu falo para alguém nessa noite, ou você que está reassistindo a transmissão dessa live, nesse exato momento que eu estou falando, ela está entrando ao vivo, mas pode ser que no horário que você assista, ela está gravada. Pode ser que você tenha defeitos físicos. E cada vez que você olha no espelho, ou você se olha, você não se aceita. Pode ser que você não aceite a cor da sua pele. Pode ser que você não aceite a sua maneira de falar. Pode ser que você não aceite a cor dos teus olhos, o tipo de cabelo, os teus dentes. Eu não sei. Mas quando você olha, essa é a maior luta da vida, aquela que exige que você aceite como você é, aquela que exige que você se ame, independente das nossas imperfeições. Mas ela é necessária. Amar a si mesmo exige que você seja completamente honesto. Completamente honesto. Deixa eu colocar aqui que o Facebook está ficando sem bateria aqui. Espera aí. Isso. Amar a si mesmo exige que você seja completamente honesto, honesta sobre quem você é e como que você está se sentindo do que você precisa. Comece a amar a si mesmo novamente. Dê crédito a todas as coisas positivas que você já fez. E eu queria entrar na parte final dessa live e para a gente finalizar na live de hoje, a Graciane colocou a partir de hoje eu vou ser a mulher... Deve ser elástica, é? Elástico na mão, é? Eu sou uma mulher maravilha. Parabéns, Valdirene, é isso mesmo. A Lene colocou, me sinto muito frustrada por não poder mudar as coisas. Pode sim, Lene, é uma questão de tempo. Você precisa começar a administrar isso e aplicar aquilo que eu ensino. Essa sensação de ter tomado a decisão que afetou os outros... Deixa eu ver se eu consigo ler o resto aqui. Não consigo abrir, não. Mas assim, Lene, né? A partir de agora você pode se concentrar em cima e começar a transformar a sua realidade de uma maneira diferente. Tá bom? Eu prometi alguma coisa para vocês, eu pedi para vocês me pedirem alguma coisa no final? Sim ou não? Eu quero contar algo para você aqui agora, mas só se você realmente lembra. Se você não lembra, eu não vou falar aqui agora. Topástica, explica para mim o que é topástica, minha amiga, que eu não entendi. Eu prometi alguma coisa, eu pedi para você me cobrar alguma coisa no final. Se você não lembra, não tem problema, eu vou para a parte final dessa live. Mas se você lembra o que foi que eu falei, porque eu já esqueci, eu já passei dos 15. Quando a gente passa dos 15, a gente fica numa situação complicada. Parabéns, Lene, é isso mesmo, farei isso, estou aprendendo muito com você, parabéns. Qualquer dúvida pode me procurar no direct que eu respondo. Bom, ninguém fez a pergunta ou não me lembrou. O que você contar? Não entendi. Eu lembro, mas o quê? Eu não lembro mais.
Agora quero ver. O que foi que eu pedi para você me lembrar? O que foi que eu pedi? Me lembra aí. Me lembra o que eu pedi aí que eu esqueci. Gente, amanhã, sexta-feira, né? Essa live está. As nossas lives acontecem às quintas-feiras. Antes a gente tinha lives diárias. Quem pegou essa época foi incrível, não é verdade? A gente tinha live 7 da manhã e tinha live 8 da noite, de segunda a quinta, 7 da manhã, e de sábado a quinta era 8 da noite. Quem viveu essa época tinha Uriel dobrado aí 2 vezes no dia, né? Hoje não é mais possível, diante de tamanhos desafios que a gente tem, mas um dia quem sabe volte. E eu terminei uma pós-graduação em neuropsicologia agora, e eu emplaquei agora já numa nova graduação, e então tá muita correria, então a gente está tendo live só às quintas-feiras, 8 da noite. Aí é bom porque você fica com saudade de mim, você vem pra live e aí a gente mata a saudade. Mas todo dia a gente está tendo reels, né? De segunda a sexta a gente tem vídeo diário que a gente está colocando. E se você não faz parte do canal do Telegram, vá no direct aí, entre no Telegram, a gente quer recomeçar os áudios diários também, para estar fortalecendo você. Mas alguém lembrou que aconteceu algo comigo e eu quero te contar. Amanhã, sexta-feira, vai completar 7 dias de algo trágico e terrível que aconteceu comigo. E eu pensei muito se eu deveria falar sobre isso, mas eu decidi abrir o meu coração e falar com você. E você vai entender o porquê que eu vou falar sobre isso. Na sexta-feira passada, eu levanto todo dia 4h30 da manhã. E naquele dia não foi diferente, eu levantei 4h30 da manhã. E eu fui para a cozinha para fazer o meu jejum, mas antes de eu me alimentar, eu estava lendo uma matéria, um estudo sobre o pâncreas. Sobre o fígado. Os malefícios do fígado, um estudo bem interessante, um estudo fantástico que eu queria entender sobre esse assunto, porque muitas pessoas acabam tendo problemas seríssimos do fígado e acabam perdendo a sua vida e eu estava vendo nesse estudo como a pessoa fortalece e assim por diante o fígado. Mas eu comecei a sentir ânsia de vômito. E eu não estava vendo imagens, se de repente você pode pensar, mas eu comecei a sentir ânsia. E fazia muitos anos que eu não sentia isso. Olha, eu não consigo nem lembrar quando aconteceu de eu passar por um processo desse. E aí eu peguei e vim para o banheiro para não sujar a casa, porque se sujasse a casa eu teria que limpar. E aí eu não ia sujar a casa, então eu fui para o vaso sanitário. Quando eu cheguei eu estava muito mal, mas mal mesmo. E só que estava com ânsia, mas não ainda aquele desejo de vomitar. Eu sentei em frente ao vaso sanitário e pensei comigo, se algo der errado eu, jogo fora o que está errado aqui. Mas eu tinha me alimentado a última vez 5h30 da tarde do dia anterior e o que eu comi foi algo muito simples, e eu sou uma pessoa muito simples, muito fácil de tratar. Então eu fiquei pensando, como? Mas eu estava ali naquela situação, não era uma situação legal, mas era o que estava acontecendo comigo. Mas aí comecei a suar frio. E quem entende um pouco de saúde, como eu entendo, você começa a entender que algo não estava legal. Porque o suor frio, e que você começa a suar muito frio, ele pode ser um indicativo de várias coisas que está acontecendo com você. Mas eu comecei a passar por um processo forte, suor frio, mas eu estava mal. E aí eu resolvi, levantei e sentei, baixei a tampa e sentei no vaso sanitário. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque sentado ali, a última coisa que eu me lembro foi que eu sentei. E a próxima coisa que eu me lembro é quando eu estava meio que levantando do chão. Eu bati a minha cabeça no chão, eu perdi os meus sentidos, eu tive um mal súbito e eu bati minha cabeça no chão muito forte, a testa, esse lado, bateu toda a parte do meu nariz, cortou o nariz em cima, agora só tem uma cicatriz, estourou sangue do meu nariz, lógico, arrebentou por dentro, e também o corte, arrebentou por dentro também o corte. E quando eu voltei a si,
Eu não sei quanto tempo se passou, mas eu vi que caiu numa das partes. Eu estourei meu joelho também, meu joelho arrebentou, que eu bati o joelho no chão e depois eu acredito que a cabeça e nariz, e eu não sei quanto tempo isso levou. Isso mexeu muito comigo, mas pense em algo que mexeu muito forte comigo. E aí eu percebi quão frágil a gente é e quão pequeno a gente é. E eu tirei uma foto. Eu não vou te mostrar essa foto hoje aqui, eu não tinha me programado para contar isso. A gente vai ter um encontro daqui a alguns dias, talvez até eu mostre, sei lá. Mas quando eu tirei a foto depois mais tarde eu vi essa foto, você precisa de ver a angústia dos meus olhos. Eu tinha me perdido. Sabe quando você perdeu o sentido? Eu tive um mal súbito, mas graças a Deus eu voltei. E eu passei por um processo de exames e não apareceu nada. Mas eu agradeci a Deus, porque eu entendi que amanhã completaria 7 dias que você não teria mais Uriel Pedroso. Só quase 300 lives gravadas e vários vídeos gravados, que eu não tenho nem noção de quantos. E eu fiquei pensando, se eu tivesse morrido, o que eu teria deixado de bom? Se eu tivesse morrido, o que eu teria feito diferente para que as pessoas se lembrassem de mim? Se eu tivesse morrido, como estaria eu diante de Deus? E sabe uma das coisas mais terríveis ainda? Eu até conversei com a minha mãe, eu chorei contando isso para minha mãe. Porque um tempo atrás eu vi uma notícia de alguém que havia morrido dentro de um apartamento. E num condomínio as pessoas praticamente não se conhecem. E quando iriam me encontrar? Como me encontrariam? Quanto tempo demoraria para me encontrar? Isso mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo e eu chorei. Eu chorei diante de Deus porque eu disse, Senhor, eu tenho que viver muito, eu tenho uma missão. Eu não tenho dúvida que o Senhor me levantou com uma missão, eu não entendi o porquê, qual a razão. Talvez se eu tenho cobrado demais de mim, do meu corpo, da minha vida. Não sei. Os exames não apresentaram nada. Um dos exames, é claro, mostrou que eu tive um pico muito forte de glicose. Eu tenho glicose normal, mas na hora que eu tenho aparelhos, eu medi a minha glicose, estava em 204. Eu tive uma baixa de pressão muito forte também. Eu já tenho pressão baixa, mas a minha pressão estava 9/7 na hora que eu medi logo depois do acidente. E eu percebi que algo aconteceu. A glicose em si eu não acredito que foi a causa, mas a glicose foi a tentativa de não deixar eu apagar, porque a glicose ela gera energia, então liberou maior quantidade de glicose para que eu não apagasse. Mas eu tive um mal súbito igual. E por que eu estou te contando isso? Porque eu estou querendo reafirmar o meu compromisso e a minha missão com você. Eu fui levantado por Deus para fazer homens e mulheres que estão cegos dos seus problemas emocionais a entenderem que existe sim uma solução, que existe um caminho. E um dos grandes caminhos para a saúde emocional passa pelo perdão. Perdoar pessoas não porque elas merecem, mas perdoar porque você merece ser feliz, você merece viver. Então você precisa perdoar os outros, mas você precisa liberar perdão para você também. E pode ser que o perdão leve tempo, por causa da questão da culpa, a aceitação. Tem um processo de cura que passa pela autocompaixão e tudo o que vem junto com ele. Não é algo que você possa fazer durante a noite, ou melhor, de um dia para o outro. Mas quando a gente entra num processo de aprendizado sobre o perdão, você vai entender que vale a pena. Vale a pena toda dor, vale a pena todo sofrimento, vale a pena toda angústia. E pode libertar você de todas as coisas que doem. Vai arrancar de dentro de você uma série de coisas terríveis que você vive ao longo dos anos. E o mais importante de tudo, vai te tornar feliz, porque você nasceu para ser feliz.
Você não está sendo aquilo que você nasceu para ser. Existe uma programação na sua mente que condicionou você à pessoa que você está sendo hoje, mas você não nasceu para ser o que você está sendo hoje. E olha quanta coisa eu falei na live. Eu te falei razões por que a gente não consegue e maneiras de como você consegue. Então aprenda a se perdoar. Se perdoe pelos erros do seu passado. Não existe ninguém nesse mundo que não comete erros. Perdoar não é fácil, nunca foi e talvez nunca será fácil perdoar. Mas a verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade só vem quando a gente aprende a nos perdoar por tantas coisas erradas que nós fizemos e fazemos. Não existe uma pessoa nesse planeta que não comete erros. Você não é a única, você não é o único. O perdão é necessário para livrar o coração do peso da dor. Ouviu? O perdão é necessário para livrar o coração do peso da dor. E quando eu olho para a trajetória da minha vida, você que me acompanha adiante, eu entendo que Deus me levantou para fazer o que eu faço hoje e me especializou porque Ele queria me salvar. Porque algumas pessoas muito más me machucaram, me jogaram no fundo do poço, arrancaram os meus valores, pisaram em mim, me maltrataram. E eu pensei em desistir de tudo, de todos, inclusive da coisa mais preciosa que Deus me deu, que é a vida. E eu chorei diante de Deus naquela sexta-feira passada. Eu chorei diante de Deus na sexta-feira passada, sabe por quê? Porque no momento de dor eu tive vontade de morrer, no momento de dor eu pensei em tirar a coisa mais linda que Deus me deu. E quando eu tive um mal súbito, e que eu vi que numa questão de sei lá quanto tempo durou, eu não tenho noção porque eu me perdi, que eu poderia ter morrido, que eu poderia não ter acordado, eu vi a preciosidade que é a vida, e que me faz repetir nessa noite, só Deus te deu a vida, só Ele pode tirar. A vida é bela, existem lutas, existem dificuldades, e muitas das nossas lutas e dificuldades nós permitimos que causem na gente, ou a gente mesmo causa, ou pessoas más acabam causando na nossa vida. E eu entendo, e você vai ver, Deus vai te dar vida, e Deus vai me dar vida, e nós vamos alcançar milhares de pessoas chegarão, milhares de pessoas serão transformadas, como minha vida tem sido transformada, como a sua vida tem sido transformada. Você que chegou agora, você já viu o poder que é esse negócio? Nós estamos aqui para transformar vidas, e quando a gente olha para uma situação como essa, lembre-se, essa é uma terra incrível, Deus te deu uma mente incrível, mas ela se tornou terra de ninguém. Ela se tornou terra ácida, ela se tornou terra de lixo emocional, ela se tornou uma terra que não tem adubo, e aqui a gente aduba, aqui a gente nutre, aqui a gente rega, aqui a gente coloca sementes boas para florescer frutos bons na sua mente, para transformar, e a cura não está do lado de fora. Existe o processo da autocura, e a autocura ela é de dentro para fora, com o seu corpo, a sua mente. Você vai transformando e as suas emoções. Você começa a transformar de dentro para fora. E vai chegar o dia em que você vai olhar para você e você vai ver que valeu a pena. Vai chegar o dia em que você vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, que ser incrível que eu encontrei dentro de mim. E eu queria terminar a live dessa noite de um jeito diferente, além da gente fazer a prece que a gente sempre faz. Eu queria que você me permitisse nessa noite algo incrível que eu queria trazer para você. E isso é algo incrível. E eu queria terminar lendo o livro sagrado hoje para você. Existe um texto que eu queria ler para você que está aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, aqui no Antigo Testamento, no verso 19, Deus falando aqui. E diz assim, ó: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, ou seja, nossos erros, nossos pecados,
e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E por que eu quis ler isso e terminar com isso? Deus, ele pega os teus erros, os meus erros, e joga nas profundezas do mar. E o livro sagrado diz que ele pisa em cima, joga nas profundezas do mar. E ele não joga na sua cara os erros que você cometeu. Quando você vê uma promessa dessa, dizendo que ele vai lançar nas profundezas do mar, isso quer dizer que ele nos perdoa verdadeiramente, que não existe mais, que acabou, não tem como ir em busca. Então por que você não perdoa você mesmo? Consegue entender isso? Se ele, que é todo poderoso, criador dos céus, da terra, onipotente, onipresente, onisciente, pisa, joga fora, por que você está desenterrando coisas antigas da sua vida? Por que você está trazendo de volta o que não presta? Então, hoje é noite de libertação. Hoje é noite de perdão. É você se levantar e antes de dormir hoje, você fazer uma análise da tua vida e falou: cachorro, isso aqui não me maltrata mais, porque eu vou jogar nas profundezas. E entrega para Deus, lança nas profundezas e não permite que volte. E eu queria terminar a live dessa noite pedindo do fundo do meu coração que você me coloque nas suas preces, nas suas orações. E todos os dias leve uma prece a Deus de gratidão pela minha vida, porque Ele me trouxe de volta, porque amanhã completaria 7 dias que eu teria partido. Mas eu estou aqui. E eu louvo o nome de Deus. Sou grato. Tenho muita coisa para fazer ainda. E com a graça de Deus a gente vai alcançar milhões de pessoas no mundo. Eu creio. Eu aceito. Eu recebo. Está escrito. E eu queria terminar a live dessa noite. A gente falou bastante hoje, né? Perguntando para você antes da gente fazer a prece, se fez sentido para você o que a gente conversou. Topa o desafio de se perdoar? Topa o desafio de arrancar essa raposinha que tem te maltratado? Essa coisa ruim que está dentro de você? Topa o desafio de pisar em cima disso, entregar para Deus, lançar nas profundezas? Vai ficar gravado assim. Daqui a pouquinho entra ao vivo, você que é do Instagram, você entra de novo e curte, comenta, compartilhe, coloque seu aprendizado. Facebook também fica gravado, YouTube também. Grande abraço para vocês, mas antes de se despedir, fez sentido para você? Escreve aí nos comentários, fez sentido? Eu queria me despedir com uma prece, porque sim, eu acredito que existe Deus, um ser incrível, maravilhoso, com uma inteligência incrível, criador de todas as coisas. Porque quando eu olho para tudo que existe, tem que existir uma mente inteligente por trás disso, que a gente chama de Deus. E eu acredito nele. Se você não acredita, eu te respeito, mas também peço que você me respeite, porque eu acredito. E eu acredito muito no poder da prece, da oração. E eu queria terminar essa live porque um dia alguém pediu numa live: poxa, Uriel, a gente podia fazer uma prece, uma oração, e eu achei interessante, e cada live hoje eu termino agradecendo pela sua vida. E vamos fazer essa prece. E quando a gente se conecta, eu sempre digo aqui, é que nem um beijo de um casal apaixonado que está num momento lindo e fecha os olhos porque eles querem se conectar. E quando a gente faz uma prece de gratidão, terminando uma live como essa, a gente também fecha os olhos para se desligar de tudo e de todos e se conectar. E eu quero me conectar junto com você, o Criador, fazendo uma prece de gratidão e pedindo proteção para você e sua família diante de tantos desafios que a gente está enfrentando. E se você quiser, ore comigo agora. Pai querido, nós te louvamos pela vida, pela saúde e publicamente hoje eu te agradeço pelo livramento de quase 7 dias atrás, quando eu tive um mal súbito e o Senhor me trouxe de volta. Restaura minha saúde física e me dê muitos anos de vida para alcançar os milhões e milhares de pessoas que o Senhor trará para nós libertarmos da escuridão no mundo emocional, das lutas, das debilidades, das dificuldades, trazendo o poder da autocura para cada pessoa. Cuida de cada um, os ajude que entendam
a necessidade de se perdoar e que eles consigam eliminar essa culpa que trazem dentro de si. Dá saúde emocional a cada um, saúde física, e cura as enfermidades também de cada um de nós, e cuida dos nossos familiares nesse momento tão terrível que tem acontecido no mundo. Oramos agradecidos por mais uma live, em nome de Jesus. Amém. E se você é grato, se você acredita, diga amém aí na sua casa, escreva amém aí nos comentários. Grande abraço para você, beijão no coração, e lembre, se você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu, Uriel Pedroso, não desistirei de você. Grande abraço, beijão no coração, e eu me encontro com você numa próxima live. Tchau para você do Facebook e também do YouTube. Fique com Deus.